Boa noite, pessoal. Sou Eduardo, estudante da Bíblia. Estamos aqui para falar do canal Reino Teocrático. E gostaria de ler tema voltado à Bíblia. Vão ser temas voltados à Bíblia, teológicos, escatológicos. E hoje eu gostaria de estar falando sobre esse tema, o Reino Teocrático, que é o reino de Cristo na Terra e dos seus servos também, né? Espiritual e o futurístico, onde Cristo vai reinar na Terra. E como base, gostaria de ler Mateus 27:11. Está escrito assim, ó: E puseram-lhe por cima da cabeça sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E João 19 ao 20, está também escrito assim: E Pilatos escreveu um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Apocalipse 20:4. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse Apocalipse é um livro escatológico, né? Isso ainda vai acontecer. Esse é futurístico para quem tem fé e acredita que é uma profecia do Senhor. Vai reinar sobre a terra, literalmente, Cristo vai reinar sobre a terra. Então, gostaria de continuar falando agora sobre o tema Reino Teocrático. Gostaria de ler sobre reino, tá? Eu queria fazer um conteúdo diferente, não ler, absorver, filtrar e passar, mas passar o original, da onde eu tirei a fonte, ler para vocês o original e junto ir nos dando uma explicação. Eu vou ler o comentário bíblico Wycliffe. Esse é o dicionário, mas ele é um comentário também. Muito bom, tá? Eu gostaria de ler junto com vocês a palavra rei. O rei. Vamos lá. Rei. Este termo é usado na Bíblia para um governante do povo, dos israelitas ou dos gentios. Também é uma relação a Deus como governante de seu povo. 1 Samuel 12:12 vai explicar. O significado é aquele que aconselha bem, mostrando que o ofício surgiu da habilidade intelectual e não da perícia física do indivíduo. Aquele cujo conselho era consistentemente melhor tornava-se rei. A monarquia desenvolveu-se em Israel, chegando ao pleno desenvolvimento apenas quando o povo começou a perder a fé em Deus e a imitar as maneiras e costumes de seus vizinhos. Embora Moisés tenha exercido os poderes de um rei, apresentando as leis de Deus e dando conselhos, esse rei, Moisés, foi tido como rei, né? É engraçado. Deus viu Moisés como rei, mas ele não deixou descer para o coração. Tudo que ele fazia em nome do Senhor, usando o Senhor. Assim diz o Senhor,
tirou o povo com o poder de Deus, dizendo que o Deus de Israel veio até mim e me mandou a vocês. E Moisés foi o primeiro rei perante os olhos de Deus. Aqui na Bíblia, Thompson, está lá em Deuteronômio 33:5. Deuteronômio 33:5. Ó. Está assim, ó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Ele foi rei em Jesurum. Deuteronômio 33:5. O título do 33 é subtítulo, né, do texto: As bênçãos de Moisés. Ele foi rei em Jesurum. Moisés foi reconhecido por Deus, como rei em Jesurum, mas ele nunca deixou subir para a cabeça. Tá? E depois de... Ó, esse Moisés, esse versículo que eu li para vocês foi em 1491 a.C. A unção de Saul, o primeiro rei oficial, conforme nós lemos aqui. Lá na frente o povo falou que queria um rei igual o das nações vizinhas. Moisés foi constituído um rei diretamente, sem o povo pedir, mas Deus manifestou que estava com ele. Esse tem um título, um cargo, uma posição como de um rei. E um rei que demorou 80 anos para ser preparado, né? 40 anos na corte do faraó, sendo doutrinado com todo com toda a sabedoria que existia naquela época, né? Depois 40 anos no deserto, numa prática espiritual. 80 anos foi chamado e mais 40 anos com o povo. Não entrou na terra, mas guiou o povo debaixo da potente mão de Deus. Olha, e Saul foi chamado em 1095 a.C. 36 anos depois, 396 anos depois, o povo pediu um rei conforme as outras nações, não aceitando aquele rei, tipo de rei que Deus estava dando, que Moisés, os juízes, Samuel, o último juiz. Esses períodos eram líderes levantados por Deus, direção, que não assumiam governo, direção. Gideão foi oferecido porque ele reinasse sobre o povo, ele disse que não aceitou. Gideão ou Jefté? Acho que foi Gideão. Eu lembrei agora de relance. Não quis aceitar, mas lá na frente foi levantado um povo com um rei conforme o povo pediu, igual os das nações vizinhas. Tá? E por que estou usando esses exemplos? Para nós vermos que já existe um poder atuando antes de Jesus. Uma manifestação espiritual guiando o homem aqui na terra. Um governo, um reino. Né? Usava-se reino para entender que é um governo. Uma forma de liderança espiritual, querendo que o homem tenha uma regra, uma maneira de se portar, se controlar, se guiar, conforme a Bíblia hoje nos doutrina. E existem dois termos, tá? Existem dois termos, dois aspectos para a palavra reino. Que o primeiro é o seguinte: a fase invisível, presente, é apresentada nos evangelhos,
no chamado ao arrependimento feito por João Batista e por Cristo. No ensino de Cristo sobre a santificação como um aspecto da vida cristã, como por exemplo no Sermão da Montanha, e na revelação dos mistérios do reino, particularmente no início do crescimento e desenvolvimento oculto do reino durante a era do Evangelho, até a sua manifestação aberta no milênio. Passagens nas epístolas revelam que o governo de Deus na terra hoje é eficaz somente entre aqueles que foram libertos das trevas e transferidos para o reino de seu Filho. O reino existe no presente, onde os cristãos estão vivendo em sujeição à vontade de Deus, onde o seu poder está produzindo vidas transformadas. O reino de Deus não é uma questão de conseguir o que se come ou se bebe, mas uma questão de conduta íntegra, de se ter paz e harmonia com outros crentes e alegria inspirada pelo Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto do reino, ele é invisível, pessoal e ideológico, digamos assim, na questão de o ser humano voltar sua ideia, sua atenção para a leitura da Bíblia e haver uma conversão, porque é bem claro, santifica-os, Senhor, santifica-os na tua palavra. O homem é santificado e transformado pela leitura da Bíblia. Não é um irmão pregando, uma pregação, um conselho, é um gatilho, é uma chamada para que o homem volte sua atenção à leitura, para que ele seja transformado. Paulo fala para Timóteo que o que a palavra produz no homem? Um obreiro aprovado, um homem de boa conduta e caráter, sujeito e preparado por quê? Toda boa obra. Saber dizer não, saber aconselhar, ser uma pessoa boa. E o segundo aspecto é o visível, futuro do reino, quando o Messias reinará sobre a terra. A partir de Jerusalém é predito em muitas passagens. Os judeus estavam esperando este reino visível. As parábolas do reino foram dadas para revelar o mistério de que o reino deve primeiro desenvolver espiritualmente e discretamente na era do Evangelho. Mas isto não era suficiente. Em sua última visita a Jerusalém, Cristo proferiu a parábola das minas para ensinar que o futuro reino terreno ainda estava distante, pois cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. O Evangelho produz esse reino invisível. Estamos dizendo, a palavra de Jesus e uma conduta de leitura também antes de Jesus, mas com Jesus foi reforçado que o reino espiritual chegou com poder e vai se manifestar visivelmente no futuro, que é a leitura de Apocalipse 20. E eles reinarão com Cristo e o Cordeiro Santo de Deus. A teocracia e a teocracia, o reino visível e invisível. Estamos no invisível, onde Cristo reina pessoal dentro de cada um, agindo pelo poder da fé. E o visível chegará onde ele vai reinar durante os 1000 anos na terra. A teocracia, este termo significando o governo de Deus. Geralmente se refere ao governo literal de Deus, ou um Estado governado de uma forma agradável a ele. A palavra não é de origem bíblica, mas a ideia de Deus sendo o governante de seu povo é básica no pensamento do Antigo Testamento. Josefo parece ter baseado sua ideia em ter sido o primeiro a utilizar o termo. Ele contrastou
a teocracia com outras formas de governo, como, por exemplo, oligarquia, monarquia, república. Teocraticamente, a teocracia seria um estado sob o qual Deus governa diretamente, sem a medição do homem ou de representantes. Israel nunca foi uma verdadeira teocracia, no sentido literal do termo, embora Israel tenha sempre se considerado como estando sob o governo de Deus. Este governo sempre foi mediado por juiz, rei ou um sacerdote. No Novo Testamento, a ideia do governo de Deus é tirada da esfera política e se torna um sinônimo do reino de Deus, que é constituído pelo governo de Deus entre os cristãos, dentro de cada cristão, mas que só poderá ser completamente desfrutado no final, quando Jesus Cristo retornar para inaugurar o reino milenal. Nós aqui vivemos, morremos, antes de nós, começando como estudar uma base de Cristo, até nós já se foram muitas pessoas do reino, os apóstolos, Jesus, que no futuro virão reinar com Cristo na terra durante os 1000 anos, a primeira ressurreição, né? E falando desse rei que é Cristo, quero voltar aqui em Mateus 27:11, onde disseram que puseram-lhe por cima da cabeça sua acusação escrita. Este é Jesus, rei dos judeus. Jesus morreu por ser rei dos judeus. Acusação, rei dos judeus. Ele que vinha pregando perdão, amor, misericórdia, não cometeu nenhum ato criminoso, terrorista, porque a crucificação era para os rebeldes, tidos como hoje seriam terroristas. Então morriam da melhor forma para servir de exemplo. Agora Jesus, que veio fazendo bem, qual a sua acusação? Rei dos judeus. Combatendo o quê? Veio curar, expulsar demônio, libertar os cativos dos pensamentos sombrios. Morreu por isso. E agora aqui eu queria ler esta parte. Já existia o que? Jesus pregou porque já existia um caminho, um reino espiritual. Ele veio completar. Assim como João Batista começou a pregar, preparando o caminho que já existe desde o começo do mundo, Adão, o primeiro homem perdeu aquela estabilidade ali de Deus governando, se afastou pelo pecado, mas houve uma reconciliação, porque ele depois teve um filho chamado Sete, e nessa geração, dentro dessa genealogia, continuou-se um caminho, um governo, uma comunidade invocando o Senhor, que conduzia este povo, estas pessoas. Até que Abraão profetiza que de Judá o cedro não será tirado, e chegamos até Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Então, essa é a mensagem. Existe um rei, um poder, uma força cuidando do homem desde o princípio. E agora, no nosso tempo, nós conseguimos classificar que é um poder, um reino, onde existe um Senhor Todo-Poderoso que nos capacita por meio da oração de nos achegarmos a Ele e Ele se revelar a nós com que? Cura, libertação, o que você for chamado, o que você estiver desejando, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, pode realizar.
E aqui está o canal Reino Teocrático, trazendo a mensagem do reino de Jesus até você. Por isso, nesta hora, ore ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Cristo, o Senhor Jesus. Agradeço a todos vocês e depois vamos vir falando de outros assuntos. Hoje falamos do reino teocrático, que se resumiu em quê? Um reino, um governo, teocracia, onde a governança está nas mãos de Deus. O reino dos céus pertence ao Espírito Santo, que vem preparando tudo desde a fundação dos séculos até a presente era, e a que há de por vir. Por isso nos esforcemos para estar aliançados dentro desse reino, se esforçando por meio da leitura bíblica, da oração a Jesus, e que nesta noite o sangue de Cristo nos cubra e nos liberte de todo o mal. Amém.